A trajetória de um professor que nunca abandonou a agricultura e que, com a mulher, fez da atividade leiteira o principal negócio na propriedade. Hoje eu estou em Morro Grande, no sul de Santa Catarina, e essa é a propriedade do Cláudio e da Edneia. E é a história deles que nós vamos conhecer juntos agora. A gente veio de uma família humilde, simples, né? Sempre trabalhou na roça, né, como agricultor, né? E meu pai sempre dizia assim, tem que estudar. Cláudio seguiu à risca os conselhos do pai. Estudou, se formou em magistério e virou professor. Lecionei por 5 anos e meio. A sala de aula foi só um dos locais de trabalho do Cláudio. Ele já trabalhou na vigilância sanitária do município onde mora, foi fiscal sanitarista e até se aventurou pela política. Acabei candidato a vereador na época, mas não me elegi. Depois das eleições, Cláudio assumiu um cargo de direção na prefeitura de Morro Grande e foi inclusive secretário de saúde do município. Lá eu ganhava um extra e era onde que a gente incrementava a renda familiar, né? Apesar das experiências profissionais lá fora, Cláudio faz questão de dizer que nunca deixou o campo. Essa é a trajetória, mas sempre com os pés na agricultura, focado na agricultura, sempre ajudando meus pais. Os pais do Cláudio plantavam fumo. Hoje eles estão aposentados, moram na cidade. Ele tem 3 irmãos. Só a irmã está no campo como ele. Foi no tempo em que era professor que Cláudio conheceu a Edneia. Na verdade, eles já se conheciam desde crianças. As famílias moravam em comunidades próximas uma da outra. O Cláudio morava aqui em cima, aqui a 1 quilômetro de distância, e eu morava a 2 quilômetros aqui para baixo, a gente já se conhecia. Edneia é de uma família de produtores de arroz e de fumo também. E ela também tem 3 irmãos. Um deles estudava na escola em que Cláudio dava aula. E foi lá, na escolinha do interior, que eles se aproximaram. Edneia fazia bolos, preparava o lanche para as crianças da escola. Até que um dia... Teve ali alguma confraternização. E depois dessa confraternização ali houve um entrelaço, né? E foi aonde a gente começou a conversar e a gente está junto até hoje. 1 ano e meio depois daquele encontro, eles estavam no altar. Era 8 de maio de 1999. Depois de casado, Cláudio deixou a escola e passou a se dedicar só à agricultura. Eles moravam numa casa que era do pai dele no início. Depois adquiriram uma outra e, nesse tempo, eles trabalhavam com fumo. E trabalharam por um bom tempo, apesar das dificuldades. Foram mais de 10 anos com a cultura. A gente plantava cerca de 110 mil pés de fumos. 100 mil, 110 mil pés de fumo é bastante. Tinha que tecer tudo, depois botar, carregar tudo. Era mais trabalhoso, né, Sebastião? Nossa, bastante dificuldade. Foi nessa época e com muito esforço também que eles conseguiram comprar essa propriedade onde moram hoje. R$75 mil na época. Pouco mais de 3,5 hectares era a área do terreno. Uma parte do terreno a gente financiou no banco e a outra era um dinheirinho que eu tinha, que daí eu vendi aquela outra casa que eu tinha e a gente emendou com um pouquinho que o meu pai emprestou, o pai dela, mais o meu tio, mais outro cunhado, a gente juntou um montante e acabamos dando aquele valor. Uma parte a gente assumiu na empresa fumageira também, né? E foi dali para frente era só trabalho e mais trabalho. O trabalho com o fumo durou até 2011. Daí a gente foi reduzindo, Sebastião. De 100 a gente passou para 70 mil, depois passou para 50, depois para 45, depois, quando foi no último ano, a gente já estava com 35 mil pés de fumo. Era hora de mudar de atividade. Só essa construção lembra a época do fumo. É a antiga estufa, transformada em sala de ordenha. No lugar das lavouras, tem pastagem agora. E nesse tanque, o resultado da principal atividade hoje, que começou quase que por acaso. Nós tínhamos, na época, 5 vacas. 5. E a gente fazia queijo, só porque era muito queijo. E o caminhão do leite passava na frente da casa. Daí o pessoal dizia assim, por que vocês não vendem leite também?
Daí um domingo eu peguei a amostra do leite, falei com o motorista do caminhão, ele assim, vou levar. Levou a amostra, na terça-feira o caminhão encostou perguntando onde estava o leite. Mas não tinha nem resfriador. Daí então a gente comprou um resfriador e a gente comprou na época mais uma vaca também, e a gente começou a entregar leite para o laticínio. A gente tirava uma média de 50 litros por dia, quando a gente começou. As frases na parede da sala de ordenha foram escritas pela Edneia. Demonstrações de fé, de esperança, gratidão também. Pelas conquistas, pelos resultados. Foi o leite que revolucionou os negócios e a vida do casal e da família. Hoje eles têm pelo menos 30 vacas no plantel, 16 em lactação e uma produção que já chegou a 22 litros de cada animal por dia. Só está menor agora por causa da época. A vaca dia hoje está em torno de 16 litros e meio. Agora é um período que sai da pastagem do verão para a pastagem do inverno. Daí diminui um pouco. E também algumas vacas estão secando. Daí elas já produzem menos. O desempenho dos animais, o trabalho do Cláudio e da Edneia e a gestão da atividade são acompanhados de perto pelo Senar. Cláudio e Edneia são alguns dos milhares de produtores Brasil afora que fazem parte do ATEG, o Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar. A gente fez parte do primeiro grupo, né? E agora a gente está fazendo parte do segundo grupo novamente. Antônio é o agrônomo responsável pela aplicação do programa aqui. Este procedimento é para avaliar o desempenho dessa bezerra. Aqui eles observam a pastagem em um dos piquetes. Agora a gente está com azevém, está com trigo, com aveia, agora para o inverno. A gente já começou a plantar, já germinou uma parte. A nutrição, a sanidade, a produção e reprodução e o manejo, tudo é avaliado e os dados são lançados num programa de gestão no computador. Facilita, organiza e deixa bem claro o desempenho da atividade. Desde uma agulha, de uma seringa, de uma ração, do medicamento, de 1 quilo de prego, vai tudo para anotação. Os números comprovam a importância da gestão e a evolução da atividade. De julho de 2019, quando começou a ser aplicado o ATEG aqui, até junho de 2020, a produção média de leite foi de 6.087 litros. No segundo ano, pulou para 7.597, quase 20% de aumento. De julho de 2021 até março deste ano, a média de produção chegou a 8.361 litros de leite, o que já representa mais de 27% de aumento em relação ao primeiro ano. E é interessante notar que, quando esses dados foram fechados, faltavam ainda 3 meses para completar mais um ano de avaliação. A gente conseguiu fazer tudo dentro das possibilidades da gente, né? Com coisas que mais a gente tinha, né, Sebastião? Mas com técnicas. Se você não buscar novas fórmulas, né, você não consegue decolar. A gente está hoje aqui na atividade leiteira, com o apoio do Senar, apoio do sindicato. A gente só tem a ganhar. Agradecer a todos que nos ajudaram também para poder chegar aqui. A humildade é uma das características do Cláudio e da Edneia. O respeito e a honestidade também. Foi com esses valores e sempre em busca de conhecimento que eles cresceram, formaram família e fazem planos. O da sucessão é um deles. Cláudio e Edneia têm 2 filhos, Simon e João Augusto. Os meninos viveram as transformações e os desafios que os pais enfrentaram. Uma grande inspiração para mim. Eu acho que eles são bem guerreiros. Tudo que eles passaram, estamos aqui hoje firme e forte, como sempre, nunca desistindo dos objetivos e fé em Deus que tudo vai dar certo. João Augusto tem 17 anos. Ele diz que sempre gostou do campo e que já sabe que profissão vai seguir. Tomara que dê tudo certo para fazer agronomia, né? Simon tem 21 anos. Ele é motorista de caminhão. Quando ele e o irmão não estão no trabalho, estão aqui, ajudando os pais na lida do leite. Eles gostam de ajudar também, né? Então, vamos ver se eles vão querer ficar amanhã depois aí
trabalhando, tocando para frente, né? Independente das escolhas, legado eles já têm. Os mais importantes na vida. Palavra de mestre. Uma das heranças maiores que tem se chama o respeito, a educação, né? Que a gente ganhou lá do pai, da mãe, e trabalho com muito orgulho. Cuido dos meus bichinhos com bastante dedicação. A gente cuida delas e elas dão retorno pra gente, né?